Vem cá. Olha aí se eu tô posicionada. Não. Esse tá muito pra cá. Não, mas tá aparecendo eu inteira. Ah, tá. Inteirinha. Tá. Até seu Se chinelo. eu fizer assim, Hum. me aparece? Aparece, só que daqui pra cima, né? Olá. Olá, tudo bem com vocês? Fala oi. Fala oi, meu amor. Fala oi. Olá. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente a este canal. Hoje vai ser outro vídeo diferente, como vocês puderam notar, que eu estou em um cenário diferente. Estou na casa da minha mãe e trouxe aqui, pra gente complementar o assunto de melanina, uma pintura na parede, que vai ser a pintura do meu cachorro. Então hoje vai ser mais um desenho comigo. Um quadro que eu já tinha feito há um tempo. Pra quem não sabe, eu comecei a desenhar faz pouco tempo, em 2019 eu comecei a desenhar. E desde então eu tenho aperfeiçoado um pouco as minhas técnicas, tenho estudado bastante sobre isso e eu resolvi compartilhar aqui um pouco do meu processo com vocês, para quem às vezes quiser entender um pouco mais sobre essa área de desenho e tentar trazer isso com a temática do vídeo passado. Para quem não viu, vai lá ver, que é sobre melanina. Então a temática do vídeo passado, que foi melanina, hoje eu vou fazer um desenho em preto e branco, né? Porque o que eu consegui fazer de ponte entre o desenho e a temática é que hoje a gente vai fazer um desenho do meu cachorro e o meu cachorro tem uma parte de pelos pretos e quem dá a cor dos nossos pelos também é a melanina, por isso que essa é a ponte, então engula essa ponte porque é isso que eu conseguia. A gente então vai fazer um desenho aqui para quem tem interesse a entender um pouco mais sobre o processo de pintura. É um dos meus primeiros murais grandes que eu vou fazer, eu já fiz uma pintura aqui também na casa da minha mãe, então vocês perceberam que eu tô num cenário diferente. Eu tô aqui na casa da minha mãe e eu fiz uma pintura aqui numa pilastra, que foi uma pintura bem livre, né, orgânica, que eu comecei a fazer alguns desenhos de folhas, de flores, e depois passei por cima, né, o contorno. Foi bem deixando a criatividade florir, então eu sempre quis aprender a fazer pintura em parede, né, então murais. E aí eu pensei, vou fazer o desenho do meu cachorro. Então, eu já tinha feito esse desenho há muito tempo, que é este desenho aqui. Um dia eu resolvi chegar em casa e fazer um desenho a partir de uma foto do meu cachorro, que é esta foto aqui. Depois eu também coloco ela um pouquinho mais ampliada. E eu falei, vou fazer esse desenho então na parede aqui de casa. E o que eu quero falar primeiro, então vocês estão vendo aqui que já tenho o esboço pronto. E eu quero falar um pouco sobre esse esboço, então como que eu fiz o esboço. É uma das técnicas que tem para quem tem vontade de fazer desenho em parede. É a técnica de escalas, que a gente desenha então quadrados, que no caso foram 8 quadrados por 10, 8 quadrados na horizontal por 10 quadrados na vertical. E aí dentro de cada quadrado tem uma parte do desenho que a gente vai passar para a parede, tá? Então eu fiz quadradinhos aqui, no caso de 1 por 1 centímetro, e aqui eu passei de 10 por 10 centímetros na escala proporcional. Então fiz aqui 8 quadrados assim e 10 quadrados assim. Dentro de cada quadrado, então, eu tenho uma partezinha. Então, por exemplo, vamos colocar aqui no A4. No A4, eu tenho essa parte da cabeça, que está mais ou menos no meio do quadrado. E eu passei aqui mais ou menos no meio do quadrado também. E a partir disso a gente vai montando todo o desenho, observando o que tem em cada quadradinho para passar para a parede e depois ficar mais fácil. Como que eu passei? Tanto esse desenho quanto o desenho que eu fiz na pilastra, eu fiz de giz, porque o giz ele sai fácil com um pano úmido. Então esse aqui eu fiz de giz rosa, lá eu fiz de giz laranja, porque a gente pode passar um pano úmido por cima e sai o esboço que tá aqui por trás, só pra gente ter a marcação. A escala eu fiz de lápis, eu vou dar uma apagada nela agora, e também vou dar uma apagada nesse esboço aqui por cima, para depois a gente passar a tinta. Para esse desenho, eu resolvi pintar com tinta coral, com tinta acrílica mesmo, tá? Preta, e eu peguei uma tinta branca também para tentar fazer alguma sombra, fazer um iluminado, às vezes fazer alguma coisa mais clara.
Pincéis. Tem esse rolinho aqui de espuma, que dizem que espuma é bom para esse tipo de parede. Que ela tem um pouco de relevo. Vamos tentar, vai ser a primeira vez que eu vou fazer um mural tão grande assim. Então, vão ser tentativas e erros. E pincéis de contorno também. Alguns pincéis variados, de tamanhos variados de contorno. Pra gente fazer, às vezes, um detalhe melhor. E vamos lá ver o que vai virar. Ó o cachorro. Oi. Batida do nada, ela vira dançarina. Bom, que eu falaria já que apagar essa marcação foi triste. Então agora eu vou apagar com um paninho úmido. A gente não vai rolar, apagar, eu acho. Eu acho que eu vou fazer assim mesmo. Passar por cima. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver, vamos ver. A tinta que eu vou usar é essa aqui. Acabou a bateria da minha câmera. Olha que lindo o céu. Tô aqui suja. Vou mostrar mais ou menos onde que eu tô. Já tá à noite, então eu vou terminar amanhã ou outro dia. Mas vou mostrar aqui como que tá. Então tá aqui, passei bastante preto, né? Tentei dar uma diluída no preto pra ficar mais claro, mas não deu muito certo em algumas áreas. Aí amanhã eu vou tentar vir com o branco pra ver como é que vai ficar. Ó, aqui que eu não tirei o giz de cera, o giz, né, quer dizer, ele ficou uma parte, porque eu passei aquela por baixo, tá grudando ainda. Eu passei aquela por baixo e grudou o giz. Eu vou ver o que eu faço, se eu passo, às vezes, uma tinta branca amanhã, se vai dar certo. Ou não. Mas, enfim, tá rolando, assim. Oi, gente, vou mostrar aqui pra vocês como que tá o andamento e o que aconteceu, eu vou contar a história. Eu pintei, terminei de pintar aqui mais ou menos o rascunho. Não o rascunho, né, mas o que eu queria desenhar, ter pintado 2 dias atrás. E aí eu não consegui vir depois pra tentar... Como é bonito. Pra tentar terminar. E aí eu tava achando muito estranho essa tinta, ela tava muito grudenta e muito oleosa, e eu não queria tinta oleosa, eu queria tinta acrílica, que ela é a base d'água, ela é mais molhada, né, digamos assim. Ela não é oleosa, essa aqui é a base de óleo. Eu fiquei, gente, meu pai comprou uma tinta à base de óleo pra parede. Porque quem comprou pra mim, na verdade, foi meu pai, que ele falou assim, não, eu vou passar em tal lugar e aí eu aproveito e compro. Eu falei, não, então tá. E aí, o que acontece? A tinta que a gente comprou não foi a tinta acrílica. Eu nem vou culpar meu pai porque também não era obrigação dele. A tinta que a gente comprou era uma tinta de esmalte sintético, que é pra pintar superfície, tipo metal, porta, vidro. Essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E aí, o que acontece? Ficou brilhoso demais o desenho, não ficou fosco do jeito que eu queria. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. E eu fiquei, gente, e agora? O que eu faço, né? Peraí. Então, ó, essa aqui ficou ela seca, já tá seca. E tá vendo que ela tá bem brilhosa, ó. A superfície dela tá bem brilhosa e ela ficou meio manchada também. E a parte que tá... A parte
que passou por cima do giz, que eu não consegui tirar, também tá manchado, então eu vou ter que passar por cima. E aí eu fiquei pensando, será que eu deixo assim, ela brilhosa? Ó, vamos ver se assim dá pra ver melhor. Não dá pra ver, aqui tá bem escuro, né? Mas enfim, eu falei, será que eu deixo assim, meio brilhosa, ou será que eu faço? E aí acabou que eu comprei outra tinta, e comprei tinta acrílica agora, na verdade, tinta pra piso, porque não achei tinta de parede, mas me falaram que ela é a base d'água e que ela é fosca, porque eu não queria brilhosa, eu queria fosca. Comprei essa aqui, e eu acho que eu vou aplicar por cima e vamos ver o que vai virar. Deu tudo errado. Hoje quem tá comigo é essa criatura ali, ó. Ah, e essa aqui é a parede que eu falei que eu pintei a primeira vez. Tá vendo? E essa aqui eu pintei com marcador, com caneta marcadora. Deixa eu mostrar, bonitinho. Bom, apesar de todo esse rolê, eu acho que eu consegui, inclusive, posso dar algumas dicas sobre o que foi o meu problema principal com a tinta de esmalte sintético, essa que chama, que ela é a base de óleo, foi tirar ela de pincel, tirar ela do rolinho que eu usei, que ficou assim, muito ruim de tirar. E eu, obviamente, procurei no YouTube e agora sou uma grande fã de YouTubes de pintura, de pintores. Existe um nicho de pintores YouTubers que ensinam a fazer um monte de coisa de casa. E aí eles ensinam também a limpar esses pincéis. E eu achei um que, eu vou ver se eu acho o link para deixar na descrição, que ele ensina a limpar pincel de base de tinta de esmalte sintético, que é, você primeiro lava, passa um pouco de thinner e tenta tirar, né? E aí depois você passa sabão em pó no pincel, e aí ele sai com mais facilidade, e foi isso que ajudou a tirar, porque, nossa, que inferno. Então, gente, outra coisa, tá de noite, eu queria ter feito isso mais cedo hoje, mas eu também não consegui, e vamos com o que a gente consegue fazer, né? O importante é a gente fazer. Vou tentar usar os mesmos pincéis e a mesma... Ligar todos os beijos. Te dei. Esse preto não é muito preto. Esse preto é meio azulado. Então, o que tem acontecido? Ó, a tinta ela é um pouco azulada. Tá vendo? Ó, a diferença, tá vendo? Ela é meio azulada. Se eu passo, ó, fica muito azulada. Fica o preto que eu quero. Mas vai cobrir umas falhas já. Melhora, fica fosco. Ó, brilho, fosco. Mas eu também tenho esse corante de tinta preto que eu misturei com aquela tinta e ela deu uma cor mais escura, ela deu uma escurecida aqui no tom azulado dela. Eu acho que vou pôr um pouquinho mais e vou mostrar ali como é que vai ser pintando. Fazer uma cor mais clara pra gente dar uma luz e sombra aqui.
Então, quase 2 horas depois, terminei, muito mais fácil com a tinta certa, que não é a base de óleo, que é a tinta à base de água. E vou ter que terminar de filmar aqui com o celular, porque acabou a bateria da câmera. No processo total, foi mais ou menos umas 4 horas, né? Contando com o tempo da tinta errada e o tempo de passar o desenho para a parede. Mais o tempo de fazer o desenho. O desenho, na verdade, eu fiz ele até que rápido, no dia que eu fiz. Eu tava inspirada. Enfim. E aí eu vou mostrar aqui o processo final. Tcharam! Então a tinta branca, ela ainda tá meio molhada. Vou ver, se ficar muito manchada, às vezes eu passo outra mão dela. Mas eu não sei se eu deixo ela assim, acho que eu vou deixar ela assim pra ficar o conceito de inacabado ali, assim, sabe? Tipo, como se fosse jogado ali, não acabou. E aí, foi isso, bem mais fácil. Detalhes, o olhinho bonitinho. Depois eu vou postar uma foto de nós. Tem até aqui, ainda tem umas partes brilhosas do esmalte. Mas enfim,